Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Deixa eu dividir a tela logo com Jordânia Dourado, juiz de direito. Eu perguntei no final do primeiro bloco a respeito do preparo dos partidos políticos relacionados a esse novo marco legal, nessa nova legislação relacionada à internet. Na sua avaliação, senhor Jordânia, o senhor acha que os nossos partidos, as nossas lideranças políticas estão compreendendo esse novo cenário e que a Justiça, Ministério Público, portanto, os juízes estão mais, digamos, de olho duro em cima disso? Eu acredito que sim. Veja que essa legislação eleitoral teve ampla publicidade, o TSE não economizou em campanha de divulgação, em veículos de comunicação para deixar todos a par da legislação eleitoral. E desde a eleição do ano passado, os partidos já foram convidados a colaborar nesse processo de conscientização. No início da eleição do ano passado, quando eu conduzia, nosso primeiro ato foi convocar os partidos e os candidatos para uma reunião na Polícia Federal para extrair deles uma assinatura de compromisso de cumprimento da legislação eleitoral. E veja que sem esse compromisso dos partidos e candidatos não se consegue fazer uma eleição limpa. Todos conhecem as regras, todos estão preparados para seguir essas regras, só falta mesmo aquela iniciativa, aquele compromisso, aquela determinação em disciplinar o partido internamente, sua militância, para seguir a orientação da Justiça Eleitoral. Ou seja, ninguém desconhece as regras, tá? Ninguém desconhece. Todos conhecem as regras e todos sabem o que pode e o que não pode. Olha, eu quero acreditar nesse seu argumento, mas olha, é porque todos nós estamos observando, aqui eu já preciso fazer um paralelo com as nossas regras sanitárias, a nossa situação da pandemia, e a principal liderança política do país descumpre as regras na cara de todo mundo e fica por isso mesmo. É só para colocar uma sementezinha de desconfiança, porque também é um mal de todo jornalista, né? A gente precisa desconfiar das coisas. Eu quero acreditar que o que o senhor falou agora vai ser para valer e que as nossas lideranças políticas vão entender esse novo cenário que a legislação e os operadores do direito precisam atuar. Vamos acreditar nisso. Mas veja, é o que nós esperamos das lideranças. Se alguém se propõe a concorrer a um cargo público, deve dar exemplo de probidade antes da eleição, inclusive. Isso. Agora, em relação às regras sanitárias, convenhamos que nós passamos também por um grande negacionismo de alguns agentes, de alguns setores, o que atrapalha bastante o combate à pandemia. Eu acredito que na seara da legislação eleitoral, salvo rumores completamente infundados de fraude na urna, nós não enfrentamos esse mesmo negacionismo. Pois é. Então vamos adiante com a nossa agenda aqui, então. Crimes eleitorais novos. Tem coisa nova aí no cenário? O que o senhor destacaria? O que é importante saber? Veja, perfeito. Em relação à seara eleitoral, eu já falei da fake news com finalidade eleitoral, que foi uma inovação, já valeu na eleição passada e que pune aquele que divulga informações falsas, notícias falsas em relação a alguém com finalidade eleitoral. Mas saindo um pouco da esfera eleitoral, mas sem descolar completamente dela, neste ano de 2021, nós tivemos duas alterações importantíssimas no Código Penal, que trazem aí novas figuras, né, novos crimes virtuais que já estão em vigor e que já podem sancionar quem incorrer nessas práticas. Um deles é o crime de perseguição, tem até uma expressão em inglês, o stalking, né? E tem um neologismo também, fulano está stalkeando fulana, você já deve ter ouvido falar nisso. Já, sim. Esse crime de perseguição, de você perseguir alguém reiteradamente, violando a liberdade da pessoa, a privacidade, a intimidade da pessoa, o equilíbrio psicológico, hoje é crime, desde o dia 1º de abril de 2021, com pena de 6 meses a 2 anos. E veja que é um crime novo, né? Ou seja, aquele que persegue, e não é só na internet não, essa perseguição pode ser na internet ou pode ser uma perseguição física também. Hoje incorre em crime. Nós temos também uma lei que começou a vigorar desde 28 de maio
que aumentou bastante os crimes de estelionato e furto praticado pela internet. Sabe? Quando você recebe aquela mensagem, você foi contemplado com um prêmio, você ganhou um prêmio, clique aqui. Aí você clica, o sujeito já pega teus dados, às vezes já entra na tua conta bancária. Hoje, esse tipo de furto e de estelionato pela internet foi aumentado com pena de até 8 anos de reclusão. Então, veja o quanto ficou pesado. Agora, eu quero fazer um registro aqui que é importantíssimo. Veja que a legislação ela está correndo atrás para enquadrar esses crimes virtuais. Você percebe que praticamente todo ano a gente tem uma novidade. Mas, infelizmente, no Acre, nós não temos até hoje uma delegacia especializada em crimes virtuais. E tem uma lei que determina a Polícia Judiciária, e a Polícia Judiciária, do caso do Estado, e a Polícia Civil, determina desde 2012 que tem aqui uma equipe especializada no combate a crimes cibernéticos. É importante fazer esse registro, porque a cada dia esses crimes aumentam, surgem novas figuras típicas, novos crimes, e nós não temos ali uma equipe especializada. Inclusive o doutor Robert Alencar, que é um grande profissional, vem batendo nessa tecla há muito tempo. Ele é um dos maiores defensores da instalação de uma delegacia especializada. Então é preciso que fique o registro desse déficit do Estado do Acre. Exatamente. O Robert é uma figura que tem essa bandeira aí e, por enquanto, ele está pregando no deserto, né? Mas me parece, posso até estar exagerando no raciocínio, não estou querendo passar o pano quente na cabeça de ninguém, mas me parece que esse desprezo que o governo do Estado dá em relação a essa obrigação que seria legal, né? É uma obrigação legal prevista já, é em função da nossa baixa inclusão digital. Aqui a gente acha que, olha, tem muita gente que tem dificuldade de ler, senhor Giordani. Fica ali cutucando o celular, mas não tem intimidade. Eu não estou querendo justificar, não. Estou só querendo entender o cenário. Perfeito. Primeiro assim, eu não acho que seja um desprezo do governo do Estado do Acre. Eu não vejo por esse lado. Mas talvez o governo ainda não se conscientizou que há muitos crimes praticados hoje sim pela internet. E nós não temos essa inclusão digital tão baixa, não. Veja que quando a gente fala de crime virtual, a gente não está falando só de hacker. Tem crimes como calúnia, difamação, ameaça e até o estupro virtual. Não, o que é isso mesmo? O que é? Aproveita. O que é isso, senhor Giordani? Como é que é o estupro virtual? Vamos lá. O artigo 213 do Código Penal, que trata do estupro, ele considera estupro quando você utiliza de violência ou grave ameaça para constranger alguém a praticar a conjunção carnal ou a praticar um ato libidinoso. Eu vou dar para você um exemplo que aconteceu no Piauí, que foi enquadrado como estupro virtual. Um cidadão, de posse de imagens íntimas de uma mulher, entrou em contato com ela pelo telefone e disse que se ela não se despisse na câmera do celular para ele e não se masturbasse para ele na câmera do celular, ele divulgaria essas mensagens íntimas. Então veja, aliás, essas imagens íntimas. Então veja que por meio dessa ameaça, ele constrangeu a mulher à prática de um ato libidinoso. Isso foi enquadrado como estupro virtual. Um outro caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi parar no STJ, é de um homem que se comunicava pela internet, por chamada de vídeo com um menor de 10 anos de idade, e constrangia esse menor a se despir e a ficar nu perante esse homem, e esse homem também ficava nu perante o menor. Esse caso foi considerado estupro virtual. Resumo da história. Hoje, segundo uma corrente que vem se fortalecendo, o estupro não se pratica só com contato físico, não. Se você constranger alguém à prática de um ato libidinoso, ainda que pela internet, isso pode ser enquadrado por estupro. E esses casos vêm se tornando cada vez mais comum. É por isso que a gente precisa dessa delegacia especializada. Eu sou da área civil e da turma recursal. O que eu recebo de processo com delitos praticados na internet assim, é muita coisa. O que já justifica, já há muito tempo, a instalação dessa delegacia especializada. Bom, e é muito caro? Essa delegacia especializada precisaria de uma estrutura
diferenciada das demais ou não? É uma estrutura de uma delegacia como outra qualquer? Não, veja, o que precisa é de uma equipe qualificada, especializada no assunto. No assunto. Porque hoje esses crimes, então, eles já são apurados, mas são apurados em delegacias comuns, entende? O que precisa é você criar um núcleo especializado, porque esse tipo de crime, ele exige um aperfeiçoamento diferente. Você tem que conhecer certos conceitos, você tem que... É uma matéria que tem uma legislação bem específica, você tem que saber de marco civil da internet, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a questão é mais de pessoas qualificadas que têm do que de equipamento. O próprio Dr. Robert é uma autoridade nesse assunto. Uma autoridade, eu converso com ele, ele entende muito disso. Então, hoje, se o executivo quiser, ele instala. Então, vamos só recuperar, para quem ligou a televisão agora, se tiver que entender a importância dessa conversa, dessa entrevista, esses dois crimes virtuais que o senhor destacou aí, o senhor poderia repetir? É o stalking... O crime de perseguição, né, o stalking. E o outro? Nós temos o aumento de crimes praticados pela internet quando envolve furto ou estelionato. Inclusive tem um crime novo, a fraude eletrônica. É um crime novo que surgiu agora também, no início deste ano, no dia 28 de maio, que cria essa figura típica quando a pessoa utiliza a internet, o equipamento eletrônico, para praticar uma fraude, para praticar um estelionato, né? E nós temos essa figura do estupro virtual, que vem sendo debatida e cresce o entendimento cada vez mais na doutrina e da jurisprudência de que para se praticar estupro não precisa do contato físico. Basta que alguém constranja outro, ainda que por uma videochamada, a praticar um ato libidinoso. Há um projeto de lei, inclusive, para deixar isso bem claro no Código Penal, desse estupro virtual. Essa ideia aí da libidinagem, do libidinoso, é que traz um componente beirando o subjetivo, né? Que permite essa ideia aí da... O libidinoso é quando você constrange alguém a praticar um ato para satisfazer sexualmente quem está constrangendo. Eu acho que fica mais fácil entender. Isso. Então, correto. Naquele caso que eu falei de Teresina, do Piauí, o cidadão, ele ameaçou uma mulher de que iria divulgar imagens íntimas e pediu para ela se despir e se masturbar no computador para ele assistir. Então, veja que ele está obrigando a mulher a praticar um ato para trazer satisfação sexual para ele. Isso é um ato libidinoso e que foi obtido mediante ameaça. Por isso que entra no artigo 213 do Código Penal. Para finalizar nossa conversa, senhor Giordani, eu já estou convencido de que, por mais virtual que o mundo seja, há alguns valores que eles são, para usar uma linguagem do direito, são cláusulas pétreas, né? Tá ali, aquilo ali não modifica. Alguns valores, ética, até mesmo as questões morais, isso a gente precisa... A dignidade. Dignidade. A dignidade é o maior de todos. Então, o que para um pai, para uma mãe, para um responsável por criar um jovem, para inserir nesse universo, o que a gente precisa ir alimentando aos poucos, hein? Para que a gente forme uma geração um pouco mais respeitosa, para dizer o mínimo. Os pais não podem deixar os filhos tão à vontade nesse mundo virtual. Devem olhar o que os filhos acessam, devem orientar os filhos. As escolas, elas devem incluir no ano letivo esse tipo de educação. A educação virtual, ela tem que começar desde cedo. Veja que hoje tem criança que antes de começar a ler já sabe operar um smartphone. E claro, no plano eleitoral, é preciso que os partidos e os candidatos façam essa autocrítica, façam essa compliance e eles se empenhem em tornar o processo eleitoral mais legítimo e mais limpo. Perfeito. Giordani Dourado, juiz de direito, muito obrigado pela sua entrevista aqui.
Acho que foi pedagógica. Claro que poderíamos ficar falando mais aqui, passou rápido o tempo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Nós que agradecemos e é sempre um prazer conversar sobre esses temas tão importantes. Muito obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo. Já voltamos com o Gazeta Entrevista.